Muito bem, irmãos. Deixem suas Bíblias abertas lá em Lucas. Lucas capítulo 24. Se tem algo que todos nós, na nossa vida teremos, é uma caminhada. Na verdade, essa caminhada da vida é uma figura de linguagem, né? Para todas as fases que a gente passa no nosso dia a dia. Então, a caminhada da vida, sem dúvida alguma, representa os muitos momentos que a gente passa na nossa jornada. Os que a gente julga, né? Aqueles que estão com 15, com 18. A gente está mais velho um pouquinho. E a gente pensa assim, eles andaram um pouco. Não, eles já andaram 18. Já caminharam 18. Nós que já andamos um pouquinho mais, né, Paulo? Isso não deve ser desprezado. Nossas caminhadas na vida não deve ser desprezado de forma alguma esse momento, seja qual for o tamanho da jornada. Mas o que é fundamental nessa caminhada é sabermos com quem andamos nessa caminhada. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando sabemos com quem a gente caminha, por maior que sejam as dificuldades, os temores que a gente possa ter, a gente encontra a motivação correta para continuar, seja qual for o caminho que tenhamos que trilhar. Mas é indispensável saber com quem caminhamos. Escolher bem com quem caminhamos. Sofremos nos muitos caminhos que a gente escolhe para a gente porque escolhemos mal com quem caminhamos. Ou sequer identificamos com quem estamos caminhando. Das 11 aparições que o Senhor Jesus Cristo fez depois da sua ressurreição, nenhuma delas é tão aplicativa, tão prática quanto a descrita no texto que vamos ler agora. Vamos ler juntos. Lucas 24, dos versos 13 ao 35. Lucas capítulo 24, dos versos 13 ao 35. Acompanhem suas Bíblias. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender
e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos diante de Ti em oração, clamando em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos do despertamento que o Senhor nos dá pela Tua palavra, do encorajamento que o Senhor nos dá pela Sua palavra, da capacidade, ó Deus, de termos compreensão do nosso pecado para que possamos confessá-lo. Ó Deus querido, precisamos do Senhor e da Tua palavra. Fala conosco mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa caminhada foi de 11 quilômetros. Mais ou menos a gente saindo daqui andando agora lá para a rodoviária de Mojimirim. Andando. É um chãozinho bom, né? É um chãozinho bom. Foram 11 quilômetros. Depois de ressurreto, então, depois de 11 quilômetros, né, indo de Jerusalém até Emaús, o texto diz que os discípulos, no caso aqui, conversando um com o outro, dizem entre eles no verso 14, né, olha, tudo o que havia acontecido, tudo o que já tinha acontecido, eles estavam discutindo entre eles sobre tudo o que havia acontecido em pânico. Em pânico. Eu acho que aqueles dois estavam sem entender nada, completamente confusos, completamente chocados, frustrados, porque o Salvador deles tinha morrido. Eles perderam ali, por mais que conhecessem a Jesus até então, tenham andado com Jesus, eles estavam completamente apavorados, talvez um olhando para o outro. O que aconteceu? Não estou se houvesse esse vocabulário na época, né? Eles diriam: olha, não caiu ainda a minha ficha. Não entendo o que aconteceu ali. Eu creio que havia um pânico geral. E eu creio também que certamente o tema daquela discussão ali estava todo o tempo em torno de Jesus. Gente, Jesus morreu, não é possível, o que aconteceu, tal. Aí a gente lê no verso 15... Dá a seguida, vê se o verso 15 vai aparecer aí. Isso. Obrigado. A gente lê no verso 15 que enquanto conversavam e discutiam, eu não creio que isso tenha sido alguma coisa baixinho. Eu acho que eles estavam botando a mão na cabeça, falando o que houve com Jesus. Será que Jesus não era aquele que nós pensávamos? Isso não devia estar numa conversa de pé de ouvido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Sem dúvida, faz diferença se sabemos com quem caminhamos. Faz diferença. Esses homens ali estiveram com Jesus, andando com eles, mas o pânico era tão grande, o conhecimento meramente intelectual de tudo que eles tinham recebido do próprio Senhor Jesus, não era profundo, mas era meramente intelectual, era religioso. Não tinha até ali, então, peso de mandamento. Jesus talvez fosse para eles até aquele momento um rabi que ia vencer os judeus,
ia destruir aquele sistema judaico amarrado a um sistema de leis, que eles já não negavam Cristo, mas não tinham toda a compreensão do que significava o Salvador deles ter morrido por eles na cruz. Eles pensavam apenas numa libertação, num livramento terreno, político, religioso. Iam à igreja. Ouviam tudo que se falava na igreja. Não negavam o que falavam na igreja. Mas na hora de lidar com uma desafiadora prova, entraram em pânico. Porque faltava algo muito importante. Em toda essa motivação super legal, em toda essa atitude super legítima de estar na igreja. Faltava realmente crer confiadamente naquele que falava dele mesmo, né? O próprio Senhor Jesus ministrou dele mesmo àquelas pessoas. Faltava um crer salvífico. Os 2 discípulos ali, no caminho entre Jerusalém e Emaús, eles estavam sinceramente confessando as suas expectativas frustradas sobre Jesus, uma vez que ele já tinha ficado crucificado na cruz já há 3 dias. Eles afirmavam no verso 21 o seguinte: nós esperávamos que ia trazer a redenção para Israel. Aquela ideia de um salvador político, aquela ideia de alguém que resolveu os meus problemas terrenos, tudo que eles enxergavam era o problema terreno, e todos nós temos sérios problemas ou grandes problemas terrenos para resolver. Mas a redenção, ela tem implicações eternas que afetam o Senhor, que a nossa confiança nisso precisa afetar as nossas decisões terrenas, mas nesta ordem. Todas as vezes que essa ordem é confundida, temos problemas com as coisas eternas, certamente teremos algum tipo de dificuldade nas coisas terrenas. E eles estavam nesse momento. Achavam que tudo que Jesus representava estava limitado às questões políticas, às questões que envolviam Israel numa condição terrena. Então, uma redenção espiritual por meio de uma morte sacrificial era algo impensável para quem queria apenas uma solução terrena. E não pode morrer. Se ele morrer, ele não mata ninguém, ele está morto. Se ele morrer, ele não ocupa o trono de ninguém, ele está morto. E eles entraram em parafuso por causa disso. Então, Jesus, ainda não identificado, o companheiro de viagem não identificado, repreende seriamente aqueles 2, dizendo no verso 25: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Amados, eu acho que essa é uma das frases principais, se nós andássemos fisicamente, né, ou corporalmente, ainda que Jesus naquele contexto estava já no estado glorificado, se andássemos com Jesus daqui para casa, uma das frases que Jesus falaria para nós é essa: mas como vocês custam a entenderem, como vocês demoram a crer. Que frase humana! Que frase como ela pinta um quadro de uma boa parte da nossa vida. Nós, aqueles que não negamos o que Cristo é, o que Cristo já fez, não negamos a nossa fé, cremos no Senhor Jesus, cremos que somos pecadores, mas temos um Redentor. Mas como somos fragilizados pelas nossas próprias carnalidades. Como essa frase ela se ajusta a tantos momentos da nossa vida como crentes. Como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer. Realmente o duríssimo desse momento aqui de Jesus com esses dois
de Jerusalém a Emaús, 11 quilômetros, é que muitos de nós ainda ignoramos o significado do sofrimento de Cristo. Nós não negamos, mas não entendemos que aquela mesa representa que algo determinante foi feito para que o pecado não mais me escravize. Infelizmente, não estaremos livres do pecado, mas aquilo que aquela mesa representa nos capacita a confissão e a libertação da escravidão no pecado. Mas a morte sacrificial de Cristo ainda traz para muitos frequentadores de muitas igrejas evangélicas uma mensagem religiosa e não uma mensagem salvífica. Não uma mensagem libertadora. Ainda, para muitos, uma redenção espiritual por meio de uma morte sacrificial. Isso ainda não é experimentado por muitos. No segundo momento, a gente precisa observar nesses versículos que o Antigo Testamento, ele fala de Jesus muitas vezes. E isso foi testemunhado pelo próprio Senhor Jesus nessa caminhada. O verso 27 diz assim: Jesus começou, então, por Moisés, falar, declarar as verdades sobre a sua vinda, sobre o propósito da vinda do Messias. Aqueles que estavam debaixo de toda uma influência judaica, então nada melhor do que anunciar Jesus pelo Antigo Testamento, completando então essa trajetória no Novo. Jesus começa por Moisés e todos os profetas. Explicou-lhes, na versão revisualizada, porque eu acho que na nossa versão, na 27, versículo 27, eu acho que é outra expressão que está sendo usada aqui. Verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. De que maneira Jesus explicou, então, a dois judeus as Escrituras? A resposta é muito simples. Cristo era o motivo de todos os sacrifícios ordenados lá na lei de Moisés. Cristo, então, era o motivo de tudo isso. Cristo é o verdadeiro libertador e rei de todos os juízes e libertadores da história de Israel. Tudo isso resumido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo era o verdadeiro sumo sacerdote de quem todos os descendentes de Arão podiam confiar. Cristo, então, ele está no Antigo Testamento desde sempre, porque cada detalhe que envolvia o sacrifício e a lei, Jesus estava ali como o supremo e completo sacrifício que Deus ofereceria pelos pecadores. Crer no sacrifício de Cristo Jesus é tudo o que nós precisamos para ter a segurança de que nossos pecados foram plenamente expiados na cruz e que não precisamos mais viver como escravos do pecado. Hoje, quando os adolescentes de tarde, quando eu dava aula, nós falávamos sobre da onde vem o poder para dizer não, para desfrutarmos da verdadeira liberdade que recebemos em Jesus Cristo. Da onde vem o poder? Da escola? Nem entrei nessa ilustração, estou dizendo agora. Vem da igreja? Não. O poder para dizer não vem do Espírito de Deus que habita o salvo. Porque a verdadeira liberdade que recebemos em Jesus Cristo é a capacidade de dizer não. Quando o mundo inteiro diz sim por conveniência, quando todo mundo, a sociedade diz sim porque é melhor dizer sim, porque eu não brigo com ninguém, ando com a maioria. Nós, quando fomos libertos da escravidão do pecado por esse supremo sacrifício, nós recebemos o poder de Deus, mediante o Espírito Santo que habita em nós, para dizer não para aquilo que não concorda com as Escrituras. Daí que vem o poder. Eu creio que esses homens estão lidando aqui. Jesus está tirando todos os argumentos. Tudo que faz com que eles fossem tão lentos para crer, custando tanto a entender e demorando tanto para crer, ainda era aquele apego às circunstâncias terrenas, que
tiravam deles a compreensão do que significou Cristo ir à cruz e morrer pelos nossos pecados, o que significa um livramento, uma redenção espiritual através de uma morte sacrificial. Irmãos, toda vez que negociamos com o mundo, o Evangelho perde. Toda vez que nos arrependemos do nosso pecado, Cristo é honrado, o Evangelho fica fortalecido. Toda vez que não sabemos dizer não, o Evangelho perde, a igreja sofre, não somos edificados. Quando temos a coragem e a capacidade que vem do Espírito Santo de Deus para dizer não para o nosso coração e para as circunstâncias, nos apropriamos, percebemos a liberdade que recebemos da escravidão, do medo que o pecado impõe. Esses homens ainda estavam confusos, mas Jesus pacientemente, o texto diz que lhes explicou tudo o que eles precisavam saber sobre o Redentor, sobre o livramento que eles receberam, sobre a consumação de verdades que eles já tinham ouvido. E o Senhor foi pacientemente. Amados, enquanto nós mantemos o Senhor Jesus diante dos nossos olhos, erramos menos em nossa busca por maturidade espiritual. Percebam que eu disse que erramos menos. Infelizmente, pecaremos. Mas sem Jesus diante dos nossos olhos, daquilo que Ele fez na cruz, do grande amor que demonstrou por nós, a verdadeira liberdade que recebemos em Jesus Cristo, que nos capacita a não ser mais escravos do pecado, e ainda que pequemos, o poder de Deus nos convencendo do nosso pecado e nos levando a ter parte neste sacrifício, verdadeiro, completo, puro, santo, libertador. Quando temos Cristo diante dos nossos olhos, sem dúvida alguma, erramos menos nesse processo da maturidade. Que sabe quando vai acabar o processo da maturidade espiritual? No céu. Não vai chegar o dia, nos meus 90 anos, nossa, como pastor já tenho experiência. Experiência eu acredito que sim. Mas também, pode ter certeza, eu vou estar cada vez mais claro na minha cabeça o quanto eu sou pecador. Uma das coisas mais tristes da minha gratidão em relação aos meus 55 anos é que eu vejo o meu pecado com letras garrafais e muito mais colorido do que eu via com 30. Vejo a minha capacidade para pecar muito mais iluminada do que eu via com 25. Quando perdemos Jesus de vista, a gente tende a achar a Bíblia um livro obscuro. Quando Jesus não é aquele que eu identifiquei na minha caminhada e não largo do pé dele, não vou fazer essa caminhada com outro a não ser com o meu Salvador, a Bíblia começa a ser um livro cheio de dificuldades, cheio de nãos que eu queria que fosse sim. Mas quando Jesus está bem identificado como meu companheiro de caminhada, é libertador. Cada sim, cada não do Senhor é um bálsamo para a nossa alma, é um consolo para o nosso dia a dia. Mas chegando no final da caminhada, no verso 28, Jesus fez como quem ia adiante. Chegando ali em Emaús, parece a ideia que eles entraram numa casa e Jesus fez como quem ia deixá-los e ia continuar a caminhada sozinho. Mas eles insistiram muito com ele. Verso 29. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Preste atenção nesse detalhe do texto. Parece que Jesus espera que eles peçam para ele ficar. Eu faço uma imagem, uma figura disso na minha cabeça. Jesus não está jogando verde, não. Jesus está esperando que realmente eles
eles parem, põem a mão na cabeça e percebam com quem eles estão andando. E, logicamente, não é porque Jesus está sofrendo de solidão, não. Mas porque até mesmo a nossa ignorância revela o quanto nós precisamos do Senhor. O que precisa saltar aos nossos olhos aqui nesse texto aqui, a descrença quanto àquilo que aqueles homens já conheciam do Senhor Jesus, porque eles sabiam tudo. Eles sabiam tudo o que estava acontecendo na vida de Jesus. Jesus já tinha dito para eles. A descrença, um conhecer intelectual, religioso, completamente terreno, totalmente horizontal. A percepção vertical desse relacionamento com Deus é algo que eles não tinham ainda percebido, que estava fazendo uma falta gritante naquela caminhada. E acredito que antes disso também, né, porque eles ficaram apavorados com a morte de Jesus. Mas esse conhecimento mecânico, meramente intelectual, religioso, simplesmente tornou aqueles homens incapazes de perceber que Jesus estava com eles o tempo todo. Aquela coisa que a gente faz, não, mas eu li a Bíblia hoje, já disse isso várias vezes, eu digo isso por mim também, irmão, se eu não me disciplinar, o que acontece com você, acontece comigo. Quantas vezes na classe de doutrina eu ensinei para vocês, vai para a Bíblia como se fosse a boca de Deus abrindo e falando contigo. E você ali, o ouvinte, que se relaciona com isso, com amém, eu concordo, eu vou fazer, eu creio, eu obedeço, eu te amo. E é Deus falando. Quando isso aqui deixa de acontecer, perdemos a capacidade, normalmente, de reconhecer Jesus na caminhada. Isso aconteceu com aqueles homens. Um relacionamento religioso, mecânico, incapacitou aqueles homens de identificar com quem eles andavam no caminho. Jesus já havia dito então, como já disse, tudo, mas eles ouviram e não creram. E é nesse ponto aqui que nós fracassamos. Não é o fato de eu ouvir. Vocês têm ouvido, a questão é ouvir e crer. Aí mais adiante no verso 31, somente quando o Senhor Jesus serviu a mesa, serviu aquela ceia, quando eles sentaram para jantar, aí o texto diz que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ou seja, eles precisaram ver para crer. Poderiam estar sendo consolados já uma caminhada de 11 quilômetros, num terreno ruim. Eles devem ter levado seguramente aqui a 11 quilômetros. Você fez quanto tempo aquela coisinha lá? 5, 11, mais 5 horas, 6 horas talvez. De caminhada devagar, conversando, numa estrada ruim. Eles já podiam ter tido os olhos abertos há muito tempo, sem precisar que Jesus desse prova alguma de que ele era Deus e que ele era o Filho de Deus, que foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. João 20, 29 diz que felizes são aqueles que não viram e creram. Por que felizes ou bem-aventurados aqueles que não viram e creram? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Desfrutamos muito mais rapidamente das bem-aventuranças, dos cuidados, toda a consolação, da paz que ultrapassa todo o entendimento, se abdicamos simplesmente da nossa racionalização humana, carnal e mecânica, e começamos a enxergar nas coisas eternas o nosso maior tesouro. O contrário disso é dúvida. O contrário disso é medo, é incerteza. E todos nós passamos por esse triste momento. Irmãos, sinais nas Escrituras, normalmente, na maioria das vezes, estão associados à incredulidade. Como ficam aí as pessoas demorando tanto a crer? Muitos de nós demoramos a crer, a gente deixa de fazer coisas que nós já experimentamos da providência divina. E sofremos a beça,
Porque a gente fica tentando fazer joguinhos com Deus. Senhor, me prova que o Senhor está aqui, me prova que o Senhor é Deus, me prova que isso aqui vai dar certo para eu fazer. Fazemos isso, vários joguinhos, e Deus não entra em um. Se a gente olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 22, naquele contexto lá dos dons espirituais, aquela exigência daquele povo para que houvesse, aqueles que falavam em línguas, como se fosse uma grande crente de primeira classe, os que falavam em línguas, né? O apóstolo Paulo diz, olha, isso aí é um sinal que Deus permite por causa da incredulidade, não por causa da fé. Quantas vezes a gente fica esperando Deus servir a mesa para a gente ver os cravos? Ele que disse mesmo. Sofremos mais do que precisamos. Porque felizes são aqueles que não viram e creram. Eu creio que muitas vezes Deus, nas Escrituras também, manifestou-se com sinais aos homens, mas não por causa dos homens. Que eles eram melhores, especiais ou coisa assim. Primeiro, certamente, porque a incredulidade deles que exigiu sinais. Então, por isso, todas as vezes que Deus se expressou com sinais nas Escrituras, é por causa da fragilidade humana. E uma enorme misericórdia. Foi o que aconteceu com esses homens. Vieram em pânico por 11 quilômetros. Até então se depararem com as marcas da crucificação. E depois desse momento, o texto apenas diz que Jesus desapareceu da vista deles. Depois desse choque de realidades, depois talvez de estarem agora sentindo uma vergonha gigante, que eu julgo como muito importante no processo do arrependimento, percepção da nossa miséria diante do pecado confessado, eu creio sem dúvida alguma que produz os efeitos da cruz no coração do arrependido. Eu creio que eles estão vivenciando isso aqui agora. No verso 32 eles dizem assim: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? A nossa tendência é dar uma tremenda de uma romantizada nisso. Eles estavam com o coração aquecido, eles estavam completamente incrédulos, ouvindo Jesus falar sem saber que era Jesus que estava ali. Mas eles estavam com aquele sentimento dentro do coração de que, puxa vida, ele sabe tudo. Ele está falando sobre o Salvador que morreu lá, mas parece que ele está falando coisas que nós já sabemos, mas e aquilo ali foi preparando o terreno para o arrependimento. Mas, na verdade, quebrando grandes rochas da incredulidade no coração daqueles homens. É que no momento que Deus determinou, eles se quebrantariam diante do fato que estavam com o Senhor Jesus. Quantas vezes a gente sente esse calor no peito, né? Uma mensagem de domingo, numa reunião de quarta-feira, num estudo de GECOM, numa reunião de homens, mulheres. Deus vem falar conosco, a gente sente aquele momento, puxa vida, é isso. A gente ouve a palavra de Deus e aquilo nos aquieta. Aí acabou aquele momento, ficou tudo por isso mesmo. Alguém já viveu isso? Não precisa levantar a mão, não. Olha o nível da incredulidade. Jesus precisou servir aqueles homens à mesa, como na última ceia, porém agora com as marcas dos cravos nas mãos. Depois de andarem juntos por 11 quilômetros. Por isso não é à toa que a frase que poderia talvez ouvi-la hoje, do próprio Senhor Jesus, pode marcar e deve nos marcar, como um encorajamento da parte do Senhor, um encorajamento bem prático, para sermos mais rápidos a crer e confiar na palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, na palavra do Senhor, não negociamos verdades espirituais. Eu creio que precisamos levar a sério o que Jesus disse para aqueles homens, como vocês custam a entender no verso 25, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram.
Versos 33 a 35 diz que eles se levantaram dali, uma vez, agora quebrantados, arrependidos, e certamente, talvez botando a mão na cabeça, gente, Jesus estava conosco 11 quilômetros. Nós só vimos que era o homem aqui, que vergonha. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. Mas Jesus agora já não estava mais ali ao lado deles. Jesus cumpriu o propósito daquela caminhada com aqueles homens, que era falar para eles e para nós aqui agora. Não vale a pena esperar para crer. Não vale a pena demorar para entender. A hora de confiar, descansar, se entregar, se apropriar da verdadeira liberdade que nós recebemos em Jesus, que é a capacidade que Deus nos deu mediante o Espírito Santo dele para identificar o nosso pecado, confessá-lo e termos parte naquilo ali. Aquilo ali não é a mesa para os que não pecam. Aquela ali é a mesa dos pecadores arrependidos. O poder da ressurreição se vê na morte sacrificial de Cristo Jesus em nosso favor. Mas muitos demoram ainda a crer e a entender. Por isso ainda sofrem. Então eu creio que o motivo da nossa oração agora deve ser: Senhor, tira de mim essa capacidade tão horrível que eu tenho de precisar ver as marcas na tua mão para crer que foi o Senhor que falou. Tira de mim a incredulidade de questionar a tua palavra só porque algumas coisas deram errado. Para aqueles dois homens, Jesus morrer na cruz foi o fim do jogo. Na minha percepção, algo deu errado. A percepção do Senhor, Deus não perdeu o controle de nada. Está tudo no controle dele, como sempre. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, pelo seu enorme amor, por sua paciência, tem andado conosco. Ainda que a gente demore muito a reconhecê-lo, ele tem andado conosco. Mas o maravilhoso dessa história é que, ainda que a gente demore a reconhecê-lo, pela sua paciência, ele se revela a nós e diz assim: sempre fui eu. Sempre fui eu. Arrependa-se. Arrependa-se, confesse o seu pecado, porque aquilo que eu fiz lá na cruz é plenamente suficiente para te libertar da escravidão do seu pecado. Amém? Oremos. Bondoso e amado Deus, muito obrigado. Todos nós temos nossas caminhadas. Enquanto caminhamos, ó Deus, muitas vezes nos alegramos muito. Temos muitas coisas que nos fazem bem em nossa caminhada. As outras coisas nós sofremos em outras áreas. Temos medo, fracassamos. A chave, então, está em não perder o Senhor de vista. Não deixar de reconhecê-lo, ó Deus, e não abrir mão de ter o Senhor conosco em nossa caminhada. Reconhecendo que o Senhor é Deus. Reconhecendo que a Ti, ó Deus, devemos honrar. Reconhecendo, ó Pai, que se pecarmos, nós temos aquele que morreu por nós, para que possamos então confessar nossos pecados e ter o perdão de pecados. Para crer, ó Deus, no Senhor de tal maneira que pecar não é opção. Vamos lutar contra. Ainda assim, se pecarmos, temos um Salvador que perdoa pecados. Ó Pai, como é bom andar com o Senhor nessa caminhada. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, ó Pai, a não ser pessoas que vêm à igreja. A ser pessoas que vêm à igreja para te ouvir, para te adorar, para te servir, para demonstrar o amor que nós recebemos de Ti uns aos outros. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que estar aqui, ó Pai, seja um momento especial de ouvirmos do Senhor, o Senhor nos falando do Senhor mesmo, para que possamos ter cada vez mais relacionamento contigo, possamos cada vez estar mais perto de Ti, desejarmos isso, buscarmos isso e assim irmos um
processo de glória em glória, até quando estaremos plenamente contigo e libertos dessa inclinação terrível, dessa luta contra o pecado, porque estaremos livres, ó Deus, com corpos glorificados na presença do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, cremos e esperamos por isso com alegria. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, mais uma vez eu peço, a não sermos demorados para crer e a entenderem o Senhor, a Tua vontade e a Tua palavra para a nossa vida. Assim eu te peço, muito agradecido, que possamos sair daqui daqui a pouco renovados, ó Deus, sabendo que andamos com o Senhor Jesus em nossa caminhada. Assim eu te peço, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém.